também comércio exterior, capaz de realmente, inclusive, quem sabe, mexer com algo que falta para nós, mexer na Zona Franca de Manaus, para que ela, sem perder a primazia do mercado interno brasileiro, me refiro a um momento pós-crise, para que ela agora, dentro da crise, comece a exportar, porque a relação cambial favorece a exportação. A relação cambial favorece a exportação e favorece o turismo. E eu vejo que essa inércia tem que ser rompida agora, e agora há governo para coordenar essa nossa tentativa de sair dessa inércia. Nós temos dificuldades muito claras, políticas, é necessário compor uma maioria, a maioria, ela sempre, às vezes, desfigura um pouco aquela cor ideal de um, a gente idealiza uma coisa e não sei se idealizar é muito bom quando se tem a realidade para enfrentar. Mas o fato é que nós temos um ministério melhor, um ministério mais sólido, mais competente. Nós temos a necessidade urgente desse governo se implantar, ganhar credibilidade, diferentemente de um governo que tivesse sido eleito nas urnas. Ele precisa primeiro ganhar credibilidade e depois, com essa gordura, fazer, eu me refiro a um espaço de tempo muito curto, fazer as reformas estruturais todas de que o Brasil carece para efetivamente voltar a alçar, de maneira sustentada dessa vez, o voo do crescimento econômico. Temos que fazer a reforma da Previdência, sem dúvida alguma, ou daqui a pouco tempo não se pagará mais pensão de aposentado. Essa demagogia de que se está tirando direito do trabalhador, ela não deve silenciar as pessoas que têm consciência de que devem prestar serviços efetivos ao seu país. A reforma tributária, para nós darmos uma ordenação desse sistema caótico de tributos, que faz do Brasil um país que exporta tributos e por isso exporta menos do que deveria. Uma reforma das leis trabalhistas que estão em vigor desde a ditadura varguista de 1937. Disse uma vez na Câmara, quando deputado ainda, e a nossa esquerda, a esquerda geralmente, eu já fui até de esquerda e quero fazer essa autocrítica, mas ela não é muito inteligente. No Brasil ela é especialmente pouco inteligente aqui. E eu dizia que se Getúlio Vargas, inteligente como era, com a veia de estadista que ele tinha, se ele tivesse, se fosse deputado naquela época que nós estávamos discutindo as leis trabalhistas e não conseguimos a reforma, eu disse que acreditava piamente que Getúlio Vargas iria votar contra as leis que o Getúlio Vargas lá atrás criou, porque simplesmente superadas estavam, elas que vinham com a marca do fascismo de Benito Mussolini. Nós temos que enfrentar essa realidade. Os Estados Unidos facilitam a contratação e a demissão. Os Estados Unidos significa a economia mais dinâmica do mundo, precisamente pela capacidade que esse país tem de reciclar sua economia numa velocidade enorme, surpreendendo a todos. Alguém escreve, é Prêmio Nobel de Economia, chegou o momento da decadência do Império Americano. Não estou aqui para dizer que é império, que não é, que gosta ou que não gosta, estou apenas dizendo que eles têm mostrado a capacidade, e ninguém como eles, a vitalidade e a capacidade de reciclagem do capitalismo, que é o único sistema econômico que pode efetivamente garantir prosperidade. E cabe aos políticos, cabe aos agentes sociais, a eles cabe cuidar da distribuição da riqueza, a eles cabe fazer as políticas que signifiquem nós termos uma participação maior das maiorias daquele bolo que o capitalismo e só ele é capaz de gerar. Tivemos um governo que era pautado ainda pela cabeça terceiro-mundista, pela cabeça de que um dia o socialismo viria a ser implantado no Brasil. Por isso, tanta afinidade com Cuba, por isso, tanta afinidade com a Venezuela. Eu dizia ainda há pouco ao Paulderney e ao Afonso Lobo que eu tinha Hugo Chávez como um irresponsável, como um caudilho. Mas eu não tinha, mas esse Maduro, Nicolás Maduro, ele é realmente louco mesmo, ele é o louco de hospício, uma pessoa que conversa com um passarinho e recebe ordens do Hugo Chávez através de um passarinho. Olha, eu não sou tão bom da cabeça que eu converso muito com o meu cachorro. O meu cachorro eu converso, mas eu não recebo ordens dele, e não guio a minha administração nem a minha vida pública pelo que o meu cachorro late. Eu sei separar muito bem, meu cachorro tem influência relativa, amor enorme, um amor de paixão, mas eu não faço nada que ele me recomende no campo da minha gestão, nem antes no campo da minha ação parlamentar. Por isso, eu sou muito confiante em que nós teremos muita luta pela frente e tenho certeza que com muito sofrimento, um sofrimento indizível,
porque passará o nosso povo até o momento do essor, até o momento da retomada do crescimento, e dessa vez, se Deus quiser, um crescimento que leve o país efetivamente para o mundo dos desenvolvidos. O Chile fez suas reformas e o Chile é desenvolvido hoje. Talvez seja um dos mais pobres países desenvolvidos do mundo, mas é desenvolvido. O Brasil talvez seja um dos mais ricos países subdesenvolvidos e o Brasil é subdesenvolvido. Vamos absolutamente, com sinceridade, ter que admitir isso. Em vias de desenvolvimento, um país que, enfim, qualquer coisa que se diga é eufemismo. O Brasil, durante esse tempo inteiro, ficou enxugando gelo. Avançava e recuava, avançava e recuava. Sua economia, por falta de reformas, alçava o voo de galinha. Voava e caía de bico poucos metros após. Jamais alçou o voo que seria o voo merecido pelo nosso povo, pela nossa sociedade, por um país com as potencialidades que nós temos, que seria o voo da águia. Voar de maneira altaneira, tomando conta de todo o espaço que estivesse ao alcance dos nossos olhos. O Brasil vai passar por percalços, mas tinha que se fazer, e tem razão o deputado Paulo, o que foi feito. Não havia como se continuar com a situação de absoluta ingovernabilidade. Eu não estou discutindo aqui se a presidente Dilma cometeu pedalada, se ela não cometeu pedalada. Acho que cometeu, mas não estou discutindo isso. Ela caiu porque ela perdeu completamente as condições de governar o país. O Brasil ficou ingovernável sob a batuta dela e somando os erros dela de 5 anos com os erros acumulados no segundo mandato do presidente Lula. Isso foi a causa efetiva da debacle econômica a que submeteram este país e este povo. Mas muito bem, eu fico feliz porque é uma reunião otimista, uma reunião de luta, uma reunião de pessoas que estão aqui produzindo. O exemplo do meu prezado amigo Aldimar Diger Paz, que há 70 anos, sua família mantendo uma empresa de enorme qualidade. Isso é raro, nós não temos tantas empresas assim, com toda essa tradição, com toda essa força, mas o Aldimar é exemplo de que enquanto tem a crise, enquanto tem gente que lamenta muito a crise, tem gente que continua trabalhando, fabricando lenços para enxugar lágrimas de quem chora com a crise. A Recofarma exporta e nós exportamos muito pouco. A Zona Franca de Manaus teria que ser efetivamente exportadora, além de claramente substituidora de importações, ou seja, teria que manter o controle do mercado interno brasileiro, mas teria que exportar de maneira substancial, de maneira forte, de maneira absolutamente convincente. Hoje não é o que acontece. Temos que repensar esse modelo e procurar adequá-lo, contemporaneizá-lo, mais do que modernizá-lo, contemporaneizá-lo, torná-lo contemporâneo dos tempos exigentes que estão. Parabéns à Recofarma. O industrial do ano é uma figura que eu conheço desde que nasceu. É o meu querido Sócrates Bonfim Neto, neto de um visionário, filho de 2 queridíssimos amigos, Selma e Guilherme Aloysio, e um jovem de enorme valor. Eu conheço o valor há muito tempo, por uma convivência que me faz admirá-lo e estimá-lo muito. A propósito, Guilherme, eu digo minha tia Josefina, eu sempre não posso esquecer dela, foi a melhor amiga que eu tive depois da minha mãe. Minha tia Josefina, muito velhinha no Rio de Janeiro, o apelido dela em família era Finoca, tia Finoca. Tia Finoca, muito velhinha, ela via o Jornal Nacional, saiu uma notícia bomba no Jornal Nacional, e ela dizia assim: poxa, que notícia, vou esperar chegar o comércio para eu saber se é verdade. Ela esperava chegar o comércio nas mãos dela. É credibilidade, enfim, e algo que nos enche de muita alegria, de muito prazer de estarmos aqui nessa homenagem, que, pela própria lista dos agraciados anteriores, mostra o peso dela. Queria cumprimentar o meu querido amigo, este exemplo de cidadão que é Moisés Israel, e passar a vocês uma coisa que não é novidade para ninguém. Nós temos algumas coisas boas que vão começando a acontecer, e temos algumas coisas muito duras. O Amazonas sofre a crise enquanto Estado brasileiro, sendo o Brasil um país em crise. E sofre de novo a crise, sendo ele um Estado brasileiro que vende para brasileiros que são nascidos em estados que estão em crise. E nós não produzimos artigos de primeiríssima necessidade. Dizer que a crise é universal não é nem verdade. Mato Grosso não está em crise, agronegócio. Mato Grosso do Sul, idem. Goiás, idem e bidem. Nenhum deles está em crise. O resto dos estados, sim, a maioria deles, sim. Os do agronegócio, eles conseguem se salvar a partir do dinamismo das suas exportações.
O Pará não está sofrendo uma crise tão drástica. O Pará, nós aqui sofremos muito, porque também cometemos outro equívoco histórico, outro equívoco de muito peso histórico. Nós nos deitamos sempre nos louros de um modelo que deve ser preservado, deve ser mantido, deve ser respeitado e deve ser preservado, mas esse modelo teria que estar casado com a aplicação de insumos regionais, para nós aumentarmos a capacidade de agregar na região amazônica e agregar no Amazonas. Teria esse modelo que está acompanhado da biodiversidade, exploração da biodiversidade. Teria que ele ser companheiro e parceiro da nossa capacidade de fazer da pesca uma indústria efetivamente forte, criando peixe em cativeiro e exportando peixe para o exterior, quando a gente sabe que o nosso jaraqui tem mais ômega 3 do que o salmão. Nós deitamos nos louros de um modelo que está hoje posto à prova e nós não temos nada para pôr no lugar neste momento, por isso a crise tão drástica que já gera mais de 60 mil desempregados nessa cidade e que faz do nosso interior quase que uma realidade morta, quase que uma realidade sem nenhuma vida econômica, sem nenhuma presença de dinamismo. Os melhores braços viajando para Manaus sem encontrar emprego aqui, os melhores cérebros indo para qualquer outro estado e permanecendo no interior, as pessoas menos dinâmicas, mais idosas, as menos capazes hoje de produzir a revolução que aqueles municípios precisariam. Mas eu acredito no Brasil, acredito muito, e milagre eu não acredito. Se eu tivesse que fazer algum milagre, eu sempre digo, quando as pessoas me pedem uma coisa absurda na rua, eu digo que se eu tivesse que fazer algum milagre, eu faria o milagre de voltar a ter 25 anos, porque o Paulo Denê não acredita, mas eu era muito bonitinho naquela época. Então eu faria esse milagre. Como não é possível esse, então eu não vou fazer nenhum outro. O milagre é trabalhar. Crise se enfrenta com trabalho, crise se enfrenta com luta, crise se enfrenta com criatividade, se enfrenta com gestão, se enfrenta com experiência, crise se enfrenta com a capacidade de não desviar dos problemas, ao contrário, encará-los, ao contrário, enfrentá-los, ao contrário, dizer aos problemas que nós temos uma história de 346 anos de história propriamente dita europeia, e nós temos aqui uma história de 13 mil anos de civilização indígena. Eu dizia isso a um chinês outro dia. 13 mil anos. Nós somos tão fortes no nosso passado quanto os chineses na sua cultura milenar. Portanto, eu acredito nesse país, acredito neste Estado, acredito neste povo e acredito no empresariado desta terra que é capaz, sim, de produzir o milagre da criação, o milagre da recuperação, o milagre da resistência, o milagre da superação. Muito obrigado. Cumprimento especialmente o Dr. Sócrates Bonfim Neto, pelo merecido prêmio de industrial do ano, e o Dr. Aldimar José Diger Paz, pelo merecido prêmio de microindustrial do ano. Cumprimento ainda o representante da Recofarma Indústria do Amazonas, limitada pelo prêmio de empresa exportadora de 2015. O objetivo da implantação desse modelo de desenvolvimento econômico era promover a integração produtiva e social da Amazônia Ocidental. Entretanto, a Zona Franca não só cumpriu esse papel, como também se transformou em um bem-sucedido modelo de desenvolvimento, de preservação ambiental para o Amazonas. Haja vista que a existência do polo industrial na região, gerando emprego e renda para a população, impediu que cidadãos amazonenses explorassem a floresta de forma predatória. Tanto assim que cerca de 97% da nossa cobertura vegetal está preservada. Nos últimos 20 anos, a economia amazonense experimentou uma forte expansão. Além do nosso principal modelo de desenvolvimento econômico, a Zona Franca ela se revelou sustentável do ponto de vista ambiental. Entretanto, a crise política e econômica que vem afetando o Brasil, como bem já mencionaram aqui as pessoas que me antecederam, desde o segundo semestre de 2014, nós já estamos com 7 trimestres consecutivos em recessão. Só bastam 2 para que, tecnicamente,
sejamos considerados em recessão técnica. Então, desde 2014, nós estamos em recessão. Apresentou um impacto muito mais acentuado no Amazonas essa crise, posto que a nossa economia ela é baseada na indústria de bens de consumo duráveis, voltada para o mercado interno, os primeiros que deixam de ser consumidos quando há uma redução de renda e retração do crédito ao consumidor. Conforme dados do IBGE, a indústria de bens de consumo durável registrou, em 2015, um recuo de 25%. Por sua vez, a produção industrial do Amazonas apresentou o pior resultado entre todas as unidades federadas pesquisadas, recuando 30,6% no acumulado dos últimos 2 anos. Este desempenho do Amazonas representou um decréscimo muito acentuado quando se comparado com o recuo observado na indústria nacional, 14,5%. Como consequência, a receita tributária ela seguiu a mesma linha, registrou uma queda de aproximadamente 8% no ano de 2015, se comparado ao conjunto das receitas que compõem o orçamento do nosso Estado. Se considerarmos em valores absolutos, isso é algo em torno de 1,3 bilhão. É muito para um Estado que tem muita dificuldade, muita pobreza como o nosso tem. A evolução do emprego formal no Amazonas também apresentou uma queda expressiva de 8,01%, mais que o dobro da média nacional de 3,77%. O desemprego levou o trabalhador a perder seu plano de saúde corporativo, pressionando gastos do governo com a rede pública de saúde e, no mesmo sentido, a diminuição da renda do trabalhador ocasionou a transferência de alunos da rede privada para a rede pública, pressionando as nossas escolas públicas do Estado e do município. Como ficou demonstrado, o país e o Amazonas vivem momentos de grandes dificuldades econômicas, momentos em que não transmitem otimismo. Deste modo, um dos grandes desafios que se coloca aos gestores públicos e privados é conseguir sobreviver e superar a atual conjuntura. Para tanto, necessitamos de gestores comprometidos, otimistas, inovadores e que busquem ininterruptamente novas soluções. E estas características estão facilmente percebidas nos gestores industriais do Polo Industrial de Manaus. Efetivamente, nossos industriais estão comprometidos com a busca de alternativas e soluções para mudar o curso dos acontecimentos e contrariar a tendência adversa da economia e de retração das nossas indústrias. Quero dizer com isso que os industriais do Polo Industrial de Manaus vêm se comportando em meio à crise com muita coragem, coerência e responsabilidade nas ações. E por isso, tenho plena convicção que os primeiros passos da recuperação da economia brasileira estarão muito bem preparados, os nossos industriais estarão muito bem preparados para aproveitar de forma distinta as oportunidades de crescimento e de desenvolvimento econômico em nossos estados. Finalizando, portanto, finalizo com uma reflexão, produzindo um pensamento e uma ação de um grande personagem da história recente, Steve Jobs, fundador da Apple. Com a sua visão e criatividade, trabalho e inovação, ele transformou nossas vidas. Num brilhante discurso de formatura de uma turma da Universidade de Stanford, ele disse: seu trabalho irá tomar uma grande parte de sua vida, e o único meio de ficar satisfeito é fazer com que você acredite ser um grande trabalho. E o único meio de se fazer um grande trabalho é amando o que você faz. Portanto, amem os seus afazeres e tenham sempre em mente que o que fizerem até agora já faz uma enorme diferença na vida de muitos cidadãos amazonenses. Arregassem as mangas e prossigam nessa jornada com muita dedicação. A todos, muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos.
E convidamos os senhores a se dirigirem ao outro salão, onde será servido o jantar. Boa noite. De frente pra você, e as mesmas emoções se repetindo. Em paz com a vida, o que ela me traz, até que me faz deixa de chorar, ou se sorrir. O importante é que emoções eu chorei, se sorri. O importante é que emoções